A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. É a minha, é a sua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. Além dos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha, vocês ainda nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo canal do YouTube e ainda também pelo nosso site. Aliás, www.tvserra.tv. Em qualquer parte do planeta você acompanha a programação ao vivo. Tudo que passa nos canais da NET está na internet, na rede mundial de computadores, no nosso site. Vai lá, visite o nosso site e você vai ficar conectado conosco. Com grata alegria, hoje recebo aqui nos estúdios da TV Serra para um bate-papo, e adianto, um bate-papo muito produtivo com o sempre prefeito da nossa cidade, também sempre deputado federal, Wilson João Sinhac, é nosso convidado aqui. Nos encontramos recentemente no Entrai e repercutiu muito a entrevista que o Wilson Sinhac nos concedeu lá na Praça da Imigração Italiana em Nova Milano, porque as pessoas diziam assim, mas olha, o Sinhac, é isso mesmo, é a história. Eu lembro do momento que ele fez a Praça de Nova Milano. Então, quer dizer, os 6 anos de mandato de Sinhac na Prefeitura de Farroupilha, que foram lá no século passado, né? Na década de 80, ainda estão vivos, bem guardados na memória de muitos farroupilhenses. Sinhac, prazer te receber aqui, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ô, Leandro, é um prazer sempre estar aqui e quero registrar aquela entrevista de Nova Milano, realmente repercutiu, porque há pouco estava chegando aqui. Teve 2 senhoras que disseram, mas eu te vi lá na entrevista, mas é a história que não sei o quê, porque é bom, tu tem que falar mais. Olha, me chamaram agora para gravar uma nova. Então pode ir, que nós queremos te ouvir. Então essa é a coisa boa da construção de uma vida, né? Com certeza. E tenho que agradecer muito à população de Farroupilha, minha família, né, por ter passado por tudo isso. E lá em Nova Milano, a construção da Praça da Imigração foi naquela época. E o pessoal não sabia, né? Eu sou comendador, recebi uma comendador da República da Itália, do governo. Comendadore. Comendadore. Isso. Eu muito jovem, até... Ninguém tem de Farroupilha isso, né? Nenhum ex-prefeito deve ter, né? Que eu saiba, não. Um comendador que foi prefeito de Veranópolis, o Elias Ruas Amantinos, da fábrica de armas Boito, ele foi condecorado como comendador da República da Itália, mas há muitos anos, já é falecido, né? Veja bem, as grandes histórias, se não acontecem, passam por Nova Milano, não tem dúvida nenhuma. Deixa eu te perguntar, já que estamos em Nova Milano, curtiu legal, aproveitou legal o Entrai, uma gastronomia? Sim, sim. Foi naquela sexta-feira. Tava frio, mas tudo bem, né? Tava muito frio, a gente aproveitou lá, jantou Reviu por lá. Amigos. Tomei um vinho, encontrei com um monte de amigos. O pessoal de Farroupilha, né? Sim. O pessoal de fora, tem muitos que nem me conhecem mais, né? Uns se lembram, né, do meu passado como deputado, né? Mas esse Entrai, ele tem um valor extraordinário para a divulgação da nossa Itália, nossos primeiros imigrantes, né? E o que nós precisamos é preservar. Realmente, olha, com certeza. O Adamati, eu quero dizer para você, tem que gravar essas coisas para o futuro e mostrar para as pessoas que às vezes querem falar e não entendem, me perdoa te dizer, não conhecem a história. Por quê? Claro, eles não têm obrigação de conhecer, ao menos de estudo. São um pessoal que muita gente veio de fora, infelizmente não acompanhou todos os passos dessa construção dessa Farroupilha, que foi construída por muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos empresários, né? Essa história é gratificante. Eu gosto de Farroupilha, eu tenho um orgulho muito grande, acompanho todos os movimentos de Farroupilha. Agora, precisamos tocar essa política melhor, porque tem alguns vereadores aí que estão com mau desempenho, me perdoe dizer. Não estou falando de todos, me perdoe, porque eu fui vereador. Eu falo que fui vereador, 2 legislaturas. Quando eu falo do Parlamento Federal, é porque eu fui deputado federal. Quando eu falo da gestão municipal, eu não quero ser melhor que ninguém, por favor. Falo na gestão municipal,
É porque eu tenho experiência de 6 anos de governo, que eu saí da prefeitura com 97% de apoio. Diz o ditado, sabe como bate o sino. Pronto. E a gente tem que ser humilde, Sim. os que estão chegando, mais humilde para ouvir os antigos, consulte, fale, ouça, estude a história de Farroupilha antes de falar bobagem. Com certeza. Siak, eu quero te provocar e te ouvir, porque como você esteve lá em Brasília, num mandato de deputado federal também, eu queria te colocar na pauta a atuação do nosso Congresso. E parece que o nosso Congresso Nacional está literalmente perdido, né? O Congresso Nacional, em alguns momentos, se não quase em todos, virou um balcão de negócios, né? Nós temos no Congresso algumas figuras políticas que entra ano, sai ano, termina mandato, sai mandato, continuam lá. E mais um agravante, me parece, eu vou usar uma frase aqui do presidente Bolsonaro, de que o jogo tem que ser jogado dentro das 4 linhas. O presidente Bolsonaro dizia, e diz ainda, o Supremo tem que jogar dentro das 4 linhas. Será que o Supremo Tribunal Federal já não está aquém, não está além, melhor dizendo, um pouco fora das 4 linhas do que rege a Constituição Federal? Bom, o Supremo Tribunal Federal, ele está assim pelo péssimo, vergonhoso comportamento do Senado Federal. O que aconteceu nos últimos anos? As decisões não estão sendo tomadas pelo parlamento, aí os partidetos, me perdoem, hein? Partideto de Araque, né? Sem expressão nenhuma, apela para o Supremo e lá no Supremo os ministros foram indicados por uma facção política. Infelizmente, se o Senado tivesse mais responsabilidade e independência, com certeza o Supremo não estaria fora das 4 linhas que diz o Bolsonaro. Não estaria fora. Porque o Senado Federal tem condições de censurar, de barrar e de afastar ministro do Supremo. Até pediu impeachment de ministros do Supremo. Sim, senhor. O impeachment. Acontece o seguinte, que está todo mundo lá com o rabo preso, olha o termo, não devia usar aqui, mas que eu vou fazer, cheio de processos, e teve a coragem, os ministros do Supremo, ir ao parlamento pedir para não votar. Como é que foi aquele negócio da voto impresso? Foi aquilo? Isso. Que não pediu para não votar. Quer dizer, isso é uma vergonha. Há poucos dias o presidente do Senado foi conversar com o ministro para manter o diálogo, não sei o quê. Essa situação é desastrosa pela incapacidade, pela falta de desempenho jurídico, institucional do presidente do Senado, porque parece que é só ele que manda. Tem a mesa diretora do Senado, eu conheço, porque eu fui deputado federal, tem a mesa diretora da Câmara, tem a mesa diretora do Senado. Essa mesa diretora ela tem que se reunir para definir o que está acontecendo. O presidente do Senado toma para si a decisão única. Se ele encaminha o impeachment, se não encaminha, se manda para o Supremo, se chama o ministro do Supremo. Então, Adamar, só para concluir, dizer que é uma vergonha esse país e eu não sei aonde nós vamos parar. A situação nacional é repugnante no Supremo e no Parlamento. O Parlamento. O Congresso Nacional, Câmara e Senado. Câmara e Senado. O que aconteceu na última eleição? Todos nós estávamos com muito entusiasmo quando houve realmente quase 50% de renovação da Câmara e do Senado. O que está acontecendo hoje? Eu estive lá esses tempos conversando com alguns deputados, diz que os que chegaram, 20%, 25%, já estão alinhados com a vigarice dos antigos. Só tirar proveito. Só vigarice. Com exceções, por favor. Sim. Com exceções, tem lá gente boa, mas infelizmente a desqualificação da classe política está iminente, está muito vergonhosa e infelizmente, ainda conversando com uns amigos há poucos dias, eu disse, olha, aqueles que deveriam assumir um cargo, né, não querem, não, porque o político tudo é ladrão, porque tudo... Quer dizer, vai piorando, porque se você não for, Adamate, que você é uma pessoa qualificada, que respeita da sociedade, vai um malandro.
Aí disse, não, sim, aqui, mas... Não, parei, eu já dei a minha contribuição. Aí disse, não, porque você tem que voltar para o prefeito, há pouco me falaram, tem que voltar. Não, parei, eu acho que eu já estou numa idade que eu preciso mais tranquilidade, cuidar da minha saúde, dos meus netos, minha família, mas eu dei a minha contribuição dos setores onde eu participei. Na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, como secretário da Habitação do Estado e como deputado federal. E mais recente foi lá diretor de uma estatal em Florianópolis, que na saída ainda o presidente da Eletrosul tinha me convidado para assumir mais uma empresa do setor elétrico que eu agradeci e cá estou. Não quero mais, estou dando alguma assessoria com duas empresas, mais consultoria pelo conhecimento, porque hoje tem o seguinte, você tem que, quem tem experiência de gestão, ele não pode abandonar isso, ele tem que continuar ajudando. Porque hoje nós temos as faculdades formando excelentes profissionais, todos eles altamente qualificados, só que eles assumem alguns caras com muito entusiasmo. Não sou eu que estou dizendo isso, porque outras pessoas mais experientes me comentaram. Então, essas pessoas, elas precisam de um equilíbrio, de um controle. Então, o que eles estão contratando? Estão contratando a consultoria de pessoas de mais experiência, que tenham mais experiência, que tenha mais experiência. Não que esse pessoal que está se formando agora tem muitas condições de dirigir empresa, etc., só que eles vão com muito entusiasmo, né? Vão afoitamente para decisões e hoje não se brinca mais numa gestão tanto do setor público quanto do setor privado. Eu quero voltar ao tema da energia elétrica mais adiante, mas ainda quero permanecer nessa questão política da Câmara e do Senado. Essas trapalhadas, esse jeito de atuação, esse modus operandi do momento do Congresso Nacional, vamos dizer assim, decepou o presidente da República? Que tem aquele ditado que diz assim, meu falecido pai dizia assim, no Brasil, nos últimos anos, o presidente não manda, quem manda são os deputados e senadores. Cada vez mais os deputados e senadores tolhem o poder de mando do presidente da República? Não só o parlamento, o Supremo está impedindo decisões exclusivas do presidente da República. E essa abertura, esse orçamento secreto? Secreto. Isso é uma vergonha. Essas emendas impositivas. Isso é uma vergonha. Na minha época não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Hoje não, o parlamento está lá com o caixa na mão, com o orçamento na mão e mira o presidente. Se por acaso você não me pagar a emenda, eu vou votar contra. É uma guerra. Infelizmente, nós estamos vivendo no pior momento da política nacional. No Supremo, no Senado e praticamente o presidente ele se torna incapaz de poder governar. Ele tem que se submeter, infelizmente, a algumas decisões dessa vigarice dos ministros do Supremo e do Parlamento brasileiro. Eu não me recordo se foi há alguns meses ou foi no final do ano passado, esteve sentado aqui o nosso vice-prefeito Jonas Tomazini e ele tinha voltado de uma viagem a Brasília em busca de recursos e eu perguntei ao Jonas, ao vice-prefeito, se tinha alguma perspectiva e ele foi taxativo, disse, olha Leandro, nos ministérios está tudo raspado, não tem orçamento por causa das chamadas emendas impositivas. Está tudo no Congresso, que seria prerrogativa do Poder Executivo ter a liberação do recurso. Só que os deputados e senadores estão puxando para si. Não, estou aqui eu, né? Infelizmente, o que o Jonas falou é a realidade. Hoje, realmente, não tem mais poder, o Executivo não tem mais poder, tudo está nas mãos dos deputados e senadores, tudo é negociado, repassa verba aqui, garante meus votos. Eu lembro, é um toma lá da cá, um balcão de negócios. Na minha época também, meu caro Adamate, talvez sempre teve, né? Eu tinha dificuldade na reeleição. O que fazia os vigaristas, que eram mais próximos do governo? Eles vinham para a minha região, destinavam a emenda e pegava 10% para o caixa dele, para a campanha. Isto
aconteceu na minha região, hein? A responsabilidade disso. Não vou citar o nome dos deputados, até porque já foram alguns. Mas essa vigarice, desonestidade, e o prefeito tinha que receber as emendas, tinha dificuldade nas emendas, recebia, e eles, mas tu viu, o deputado tal me arrumou, eu preciso arrumar uns votos e tal, e assim eu fui saindo da política até me recolher em definitivo. Não tem condições de estudar. Quem for, né, é difícil se sobreviver, quer dizer, tentar uma eleição. Eu nunca falei isso, mas eu vou falar. Por que eu deixei da política? Porque não tinha mais condições de disputar. Tinha candidato com milhões. Poderio econômico. Poderio econômico. E não tinha o fundo partidário, que é essa vigarice que foi criada aí, que tira o dinheiro do povo, da saúde, para dar para os deputados. Isso é um crime. Isso é um crime. Mas isso tudo patrocinado por quem? Pelos ministros do Supremo, que resolveram não autorizar mais a participação das empresas, porque se tivesse o Supremo Tribunal Eleitoral tivesse condições de fiscalizar a aplicação dos recursos, não teria problema nenhum. É que eles resolveram o seguinte, vamos ver, vamos pegar o dinheiro do caixa e a campanha sai tudo de lá. Olha, é muito triste essa história nossa. Nós vamos para o intervalo, em seguida eu volto conversando mais com o Wilson Siak, nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra. Então fiquem ligados, a gente volta em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional.
que estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A Bitcoin está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos retornando aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, o nosso telejornalismo local, sempre os assuntos do momento, o cotidiano da nossa comunidade em pauta. Hoje é o nosso convidado aqui nos estúdios, o ex-prefeito municipal, ex-deputado federal, Wilson Sinhac, que está com a gente aqui nos estúdios. Sinhac, quero te ouvir pela tua experiência no espectro político brasileiro também. Estamos às vésperas de mais uma eleição, claro que falta muito ainda, como a gente diz na gíria popular, muita água vai passar debaixo das pontes, faltam os partidos ainda oficializarem as candidaturas, porque até o momento todas são pré-candidaturas à presidência, ao Senado, à Câmara dos Deputados, a governador, a deputado estadual também. Mas eu quero me ater um pouco mais no cenário nacional, presidência da República. Como tu estás acompanhando todo esse tabuleiro eleitoral? A gente percebe que o tabuleiro está muito bem definido num primeiro momento, com duas forças antagônicas. De um lado Lula, de outro lado Bolsonaro. Fala-se numa terceira via que talvez começou com uma grande promessa, vejo que ela está enfraquecendo, se esmigalhando aos poucos. Como é que tu vês o nosso tabuleiro eleitoral? Nós vamos para as eleições entre A e B, B e A? A realidade é essa, né? Ninguém vai inventar aqui, querer dizer que vamos ter uma outra solução. Agora é o seguinte,
com o ladrão solto, o Supremo liberou o maior gatuno da história do Brasil. Eu estava lá, estava lá na Câmara, eu alertei meu presidente, Michel Temer, cuidado com isso, quando estourou o mensalão, 90% dos deputados eram do PT. Eu alertei Michel Temer, que era meu amigo, vamos sair do governo. Aí ele disse, não, porque temos que falar com o partido. Aí, 15 dias depois, me encontro com ele disse, não, porque nós temos que... Falei com o Zé Sarney disse, temos que apoiar a governabilidade do país, temos que apoiar o governo Lula. Aí o que eu fiz? Tentei a minha reeleição, não consegui, sem dinheiro, fui embora para sempre. Já são mais de 15 anos que estou fora da política. Então, o que aconteceu? O Lula, na jaula, ficou quanto tempo ele ficou? 1 ano e 5, 6 meses, uma coisa assim. Com todas as regalias. Libera o Lula, e o Lula candidato à presidência. Isso aqui é uma vergonha. Mas eu vejo alguns que dizem, não, defende o Lula. Mas tu é ladrão também? Não, eu não sou. Mas tu está votando num ladrão. Já. Mas tu tem que acordar, né? O que fizeram com esse país, em todas as áreas, né? Toda a dificuldade, o BNDES, e todo, na Caixa, no Banco do Brasil, na Petrobras, foi uma coisa assustadora. Tiraram o dinheiro do BNDES para jogar esses paizetos de Araque socialista, comunista. Eu sou contra, radicalmente contra o comunismo. Eu sou a favor da família, eu sou a favor do trabalho. Eu sempre trabalhei, defendo essa tese, tá? Nós precisamos da paz e da justiça social, mas cada um cumpre com o seu dever, não o que eles pretendem fazer. Então, resumo, de um lado o Bolsonaro, do outro lado Lula. Muitas vezes eu afirmei que o Lula estaria retirando a candidatura. Mas nessas alturas do campeonato eu acho que ele não vai fazer. Nem um casamento ou faz retirar a candidatura? Não. O problema é que o Supremo, em vez de enjaular o Lula, que ele tem que ser preso. A única esperança que nós temos é que, se por acaso for para a eleição, perca. Se ele ganhar as eleições, vai ter uma mobilização da sociedade e ele não vai conseguir assumir o governo, porque a população está completamente revoltada contra a candidatura de Lula. Essa que é a verdade, né? Agora nós vamos ter a terceira via. Vamos analisar a terceira via, inclusive, que é da senadora Simone Tebet. Aliás, um bom nome, hein? Sim, mas é sempre assim, né? O MDB sempre vai de arrasto, historicamente. Ele sempre aparece lá para que no segundo turno se encosta nunca tiver mais chance de governar o país. Ela infelizmente, está entrando numa fria. Eu acho que não é essa saída. Ou você prepara uma boa candidatura, ou você não tem condições de disputar. Não adianta, se continuar os dois, não existe a terceira via, não vai acontecer. E eu quero dizer o seguinte, como pré-candidatura, são pré-candidaturas, não são candidatos, são pré-candidatura. Eu não vejo outra saída a não ser um caminho só para este país: a reeleição de Bolsonaro. Não vejo outra saída. Ele é doido, ele é maluco. Pode não ser o melhor, mas é o melhor. No momento, só temos uma via. Sim. Leandro, só temos uma via. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque nós precisamos continuar esse país, enfrentar uma pandemia desastrosa. Assim mesmo nós temos investidores e tem os mentirosos por aí dizendo que o Brasil está sem crédito. Tudo mentira o que vocês estão falando. O pior de tudo é que o PT mente e não tem vergonha. PT mente e não tem vergonha. Acontece o seguinte, tem investidores sim, está entrando muito recurso internacional, investido aqui no Brasil, acreditando na política do Brasil, porque a primeira coisa que nós precisamos é manter a legislação, ter estabilidade nos investimentos, a segurança, sem ideologia, sem ideia comunista.
o pessoal está vindo para cá, estão fazendo investimentos, é impressionante a quantidade de empresários que estão vindo para o Brasil. Inclusive, eu tenho dado uma assessoria de uma empresa aí onde tem muito capital externo dos outros países que estão colocando dinheiro aqui no Brasil, que é a melhor receita para eles, inclusive fundos de pensão da Espanha, de Portugal e da Europa. Agora eu lembro, são mais de 70 países que estão oferecendo dinheiro para investir no Brasil. Isso os senhores não sabiam, né? Agora, se tu conversar com uma petezada, não, porque o país está quebrado, porque não sei o quê. Não dá, deixa assim. Deixa assim. Bom, deixa eu te provocar um outro assunto, Sinhac. Eu quero falar sobre a questão da energia elétrica, mas antes da gente entrar na questão da Eletrobras, eu tenho ouvido muito, e por isso quero te fazer essa pergunta, tenho ouvido muito de pessoas dizerem assim, não, porque a nossa energia, o sistema elétrico brasileiro está nas mãos dos chineses. A RGE, que é a nossa concessionária aqui, foi comprada por uma empresa, ou CPFL Energia, que foi comprada por uma empresa chinesa. É verdade que os chineses estão já dominando o sistema elétrico brasileiro? Não é verdade. Em parte, sim. Por que aconteceu isso? Porque no governo passado, as empresas brasileiras tiveram dificuldade no governo da Dilma. Vocês lembram da Dilma? Congelou, quase quebrou as empresas, aí veio o capital externo, compraram as empresas. Mas é muito simples de entender. Você entendeu o que eu falei? Quer dizer, se as empresas não recebem, ela tinha que receber um valor. E eu lembro, eu vou abrir um parênteses, na casa da minha, só um lugar, a casa da minha sogra, ela estava gastando lá, por exemplo, R$120 por mês de energia, e ela me mostrou, está 250 esse mês? Sim. Por quê? Congelaram, agora tem que reajustar. Então, as empresas que tiveram dificuldades, quebraram, ficaram descapitalizadas, elas foram obrigadas a vender, por isso que entrou muito empresas, inclusive chinesas, para compra dessas empresas brasileiras que estavam praticamente quebradas, e hoje nós temos muitas áreas no setor elétrico que é dominado pelo capital externo, mas não aquilo que estão comentando. Se fala muito aqui no Rio Grande do Sul, porque nós tivemos recentemente também a venda daquela outra parte da CE que não havia sido vendida lá ainda no governo de Antônio Brito, né? Quando foi concedida a nossa área aqui, que hoje está com a RGE, mas a CE foi vendida há pouco tempo aí para o Grupo Equatorial também. Mas eu queria te provocar assim aqui... Mas só um instante, o Grupo Equatorial, ele é nacional. É nacional, não é internacional. Não, com certeza, sim. Mas eu queria te perguntar, a privatização do sistema elétrico aqui no Rio Grande do Sul, tu achas que melhorou a qualidade do serviço ou piorou? Eu acho que é uma situação muito difícil de se avaliar. Primeiro, quando eu fui presidente da CE, no governo de Germano Rigoto, quando eu montei o plano de saneamento, ninguém aceitou, inclusive gente do meu governo, os advogados, os deputados, os secretários de Minas da época, se quiser eu cito o nome, porque eu tenho todos os nomes guardados, não deixaram montar o plano de saneamento. E eu procurei o Rigoto e disse, olha, eu tenho que começar a organizar essa empresa, senão vai quebrar na minha mão. E ele disse, não, faça o que você acha que deve ser feito. Só que eu recebi uma pressão de dentro do governo, dos deputados, dos escritórios de advocacia, do secretário de Minas, para não implantar o plano, e eu tive que sair. Saí da CE, fiquei 5, 6 meses só. Aí foi para o julgamento de um processo no Tribunal de Contas, ganhei 7-0. Mas a empresa continuou com dificuldade. Veio o governo do PT, Tarso Genro, e ele deu uma declaração na 0 hora, que eu tenho ainda o jornal guardado, sobre a CE, diz que a CE era um barril de pólvora que poderia explodir a qualquer momento. Tenho guardado essa entrevista, hein? Se me provocarem, eu mostro. Porque
O Tarso Genro tinha escritório sócio do escritório de advocacia que tinha ações contra a CE. Os advogados da CE, ao invés de defender os interesses da CE, deixava vencer os prazos, prescrever os prazos e as ações a CE tinha que pagar. Então a coisa foi piorando. Mais recente, vamos ver agora mais recente. No governo do Leite, o que aconteceu? A CE distribuidora, eu estou falando, né? Isso. Você tem que entender, se é distribuidora, se é transmissora, se é geradora. Eu estou falando sobre a CE distribuidora, ela recebia 120 milhões por mês de ICMS, entregava no caixa do Estado 30 milhões, 90, 100 milhões, ficava para pagar compromisso da CE. E ela chegou a ter uma dívida de 4 bilhões e 900 milhões. 5 bilhões. 5 bi! Tinha que se desfazer, né? A empresa que comprou agora está recolhendo o ICMS. Porque a nossa conta nós pagamos todos os meses. Pagamos a conta, vai lá para o caixa do governo. E naquela ia para o caixa da CE e a CE repassava 20, 30% do valor que era arrecadado. Então, tinha que se desfazer. Foi a melhor, aliás, já devia ter vendido há mais tempo, porque o Estado estava atrasando os salários, porque não tinha receita de ICM. E a receita de ICM ficava nos altos salários da CE, de dentro da CE. Por isso tem que vender. As empresas estatais, nessa situação, o governo tem que se desfazer de todas. Agora eu entro na questão da venda da Eletrobras, né? Maior estatal do governo federal até agora, que teve o anúncio da sua venda. Na semana passada tivemos o Tribunal de Contas da União que aprovou a venda da Eletrobras. Concordas? Qual é a tua leitura, Siak? Olha, é uma solução. Olha, quando assumiu o governo, já iniciou o problema do governo do Temer, né? Que houve mudanças, foram afastados aqueles ladrões que tinha lá dentro, e tinha um prejuízo, no início do governo Bolsonaro já estava com 49 bi de prejuízo anual, e agora nós estamos com mais de 50 bi de lucro. Por quê? Porque pararam de roubar. E outra, um controle melhor das finanças, depende da gestão. Quem não tiver uma capacidade de ser um bom gestor, não funciona. Eu lembro disso porque a minha empresa eu dirigi, eu tenho autoridade de falar isso, né? A empresa estava quebrada, com uma dívida de 38 milhões, e eu entreguei, concluí o empreendimento com 22 milhões em caixa. A Fronteira Oeste, é isso? A Fronteira Oeste. Mas acontece o seguinte, que hoje não tem outra saída. Tem que privatizar, o governo é incompetente, apesar de que tem um grupo, agora vou abrir a jogada, tem um grupo de dentro do governo, se ela está dando lucro, por que nós vamos vender? Tem um grupo dentro do governo que é meio contra a venda das estatais. Se nós acertamos as estatais, se as estatais estão dando lucro para o governo, por que nós vamos vender? Tem essa ideia dentro do governo. Mas eu acredito que temos que entregar isso, e o governo, o órgão público, ele é incapaz de tocar esses projetos todos e ter viabilidade econômica, apesar de comprovadamente nesse momento está acontecendo, está conseguindo, né? Está dando certo. Mas eu acho que tem que se desfazer. Vamos ver. Eu tenho ainda minhas dúvidas até lá, né? Porque tu sabe como é. Se não tem muito caminho ainda pela frente. Se não fizerem, se acontecer a desgraça do outro, que não vai acontecer, que o ladrão assumiu o governo, diz que vai eliminar tudo, tem que voltar, o que foi vendido vamos comprar, vai ser o Estado, a governança, a ladruagem vai voltar. Isso é uma vergonha. Bom, Siak, outro assunto também, já que estamos dentro de estatais, e o presidente Bolsonaro já tem falado publicamente em algumas ocasiões sobre, tem jogado a possibilidade da venda da Petrobras.
Essa sim é a mãe de todas as estatais, né? A gente sabe que hoje o valor do combustível está muito elevado, da gasolina, do óleo diesel, os preços estão lá em cima também. Mas até pouco tempo a Petrobras dava prejuízo. Foi no governo Temer que nós tivemos o equilíbrio da Petrobras. E agora no governo Bolsonaro também a Petrobras está dando lucro e mais lucro e mais lucro. Quem é o maior acionista da Petrobras? É o governo federal. É o governo federal. Então, Petrobras dá um bom lucro, vai para o próprio governo. Aí não vou discutir agora, nesse momento, a questão da destinação dos recursos. Seria viável vender a Petrobras ou manter essa gestão profissionalizada na Petrobras? Eu acho que nós já tivemos uma grande experiência das estatais. Eu acho que o caminho da privatização é o melhor. Por quê? Porque começa a reduzir. Nós temos que disputar o mercado, tem que deixar o mercado livre. A disputa de mercado é a melhor coisa que tem. E a Petrobras, ela é uma empresa que pode ser pulverizada, que ela vai disputar com outras empresas que existem no mercado, e a venda da Petrobras seria uma solução viável, não sou eu que estou dizendo, os especialistas estão falando, que seria uma redução, uma maneira de reduzir os custos e o custo do combustível. Em outras palavras, o preço do combustível. Pronto. É isso que nos interessa. Porque para o cidadão, para o Leandro, pouco interessa a Petrobras é pública ou é privada. O que me interessa é quando eu chego na bomba para abastecer o veículo que eu tenho um preço justo. Leandro, é isso aí. Eu quero saber como é que eu posso pagar esse valor. Por que eu tenho que manter ela estatal para pagar alto salário, que o custo, o peso de manter a empresa estatal e vou pagar o combustível caro? Para mim, a Petrobras devia ser vendida e vai ser muito difícil, né? Sim. Vai ser difícil. Mas ela pode iniciar a reduzir, porque ela tem muitas empresas que estão vinculadas a ela, começar a vender. Já vendeu algumas, entendeu? Já foram vendidas. Mas a Petrobras, eu acho que é uma solução viável. A longo prazo, eu não vejo uma solução de imediato, né? De imediato. Mas eu acho que tem condições sim, de vender e nós controlarmos melhor os custos. Porque não é o problema. Não, por que o Bolsonaro não baixa o preço? Ele não pode. Nós temos os títulos nossos na Bolsa Internacional. Gente. Olha o que fizeram. Foge das mãos do presidente da República. Olha o que fizeram, eu acho que foi na Dilma, que depois nós tivemos que pagar uma multa exorbitante para os investidores americanos, porque fizeram aquela bobagem, entende? Então, isso tudo tem que ser com muito cuidado e o livre comércio, a liberdade, ela é fundamental para ajustar os preços e vai ajustar os preços no momento que a Petrobras for vendida. Siak, te agradeço pela presença aqui nos estúdios. Até uma próxima oportunidade, quando estiveres por Farroupilha, a cada volta e meia. Lembra, estou aqui, vamos abrir o estúdio novamente. Não tem problema, eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de ter me encontrado com você esses dias e você ter me convidado para vir aqui fazer o programa. Eu acho que hoje eu fiz um programa um pouco exagerado, né? Vocês não acham? Porque eu não aguento mais, eu tive que falar muitas verdades e essas verdades, para algumas pessoas, dói. Para outras, elas sentem o prazer. Mas eu, como sempre preguei na minha vida a verdade e saio na rua, estou sendo respeitado, não existe coisa melhor. Quero agradecer muito a população de Farroupilha, meus amigos, minha família, por ter chegado onde eu cheguei. E estarei sempre à disposição para voltar num próximo programa. Um abraço a todos. Outro, obrigado. Wilson João Siak, ex-prefeito, ex-deputado federal, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Obrigado mais uma vez, sempre muito gentil e cordial conosco também. Então, quando estiveres por aqui, certamente a gente volta a bater um papo, porque assunto não vai faltar. Um grande abraço, até amanhã com mais uma edição da entrevista do dia aqui na nossa TVC.